Pai, que marcou, meu Pai, se encontre conosco nessa noite para estar diante dEle, para dar o melhor de nós para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes e alegres, e não vai ser diferente o derramado do Teu Espírito Santo nesse lugar, nos corações, nas vidas, e muitas pessoas sairão daqui transformadas, com a sua bênção na mão, com a sua vitória na mão, com o seu discernimento de vitória na mão também, na santa mente, Senhor. Ó Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, continua conduzindo, meu Pai, o nosso ser, a nossa vida neste santo lugar, nos dando discernimento cada vez mais para te servir melhor, servir o Senhor com autoridade, na unção do Espírito Santo. Deus Santo e querido, entregamos nas tuas mãos, meu Deus, essa reunião, esse culto de missão maravilhoso em tuas mãos, que o Senhor continua conosco, trazendo o teu povo, meu Pai, que não olha para a situação, mas que vem olhar para aquele que vive e reina para o todo sempre, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. É tudo que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Flávia, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou estar louvando o número 15 da nossa harpa. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e
um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Tiago, Pedro, toca dele. Hino 28 da nossa harpa. Andas carregado de tristeza em dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva tua cruz. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga puxe, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Amém. Aleluia. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Flávia. Convido aqui o nosso pastor Taí, para estar fazendo a leitura oficial. Logo após também orando pelos pedidos de oração nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma noite chuvosa, mas quem mandou a chuva foi aquele que tudo pode. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Foi-me concedida a oportunidade para fazer a leitura. Eu esqueci de falar com o presbítero Otávio. Eu passo a leitura oficial para o pastor Sérgio.
em nome do Senhor Jesus, que aqui está um pouco meio... Mas Jesus é maravilhoso, é bênção, louvado seja o nome do Senhor. E desde já agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, mesmo nesse tempo chuvoso. Deus nos despertou para que nós estivéssemos aqui adorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, amados. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar aqui na casa do Senhor, né? Muita chuva, mas Deus tem nos dado a sua graça, né? E o privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos e glorificarmos o nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que está aqui nesta noite, na pessoa bendita do Espírito Santo, né? E com certeza vai falar muito ao nosso coração nesta noite, amém? Convido os amados a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11 em diante. É isso mesmo. 15, versículo 11 em diante. Todos encontraram? É bonito nesse barulho de folha de Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se lhe perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Versículo 21 é onde está o tema, né, do culto aqui nesta noite. Vamos dizer todos juntos? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos repetir? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, louvado seja o nome do Senhor, né? Foi aqui tocado, né, pelo amor do pai. Que bom, né, que esse rapaz teve a consciência de reconhecer o seu estado. Olhou para a casa do pai, lembrou da casa do pai, e ele então tomou essa grande decisão de voltar.
Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oi? Amém. Eu convido o nosso pastor para poder fazer oração. Irmãos, eu quero pedir oração, até peço os irmãos, né, das congregações para poder estar orando por um jovem chamado Davi. Ele é filho de um amigo, de um casal de amigos, e ele está com um problema no rins, irmãos, um pouquinho sério. Aí eu peço aos irmãos, quando for orar, lembra do nome Davi, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos estar orando, irmão, neste momento, orando também para a nossa irmã Maria Ferraz, que carece também das nossas orações, apresentando também a nossa irmã Hélida, esposa do obreiro Júlio, não pôde estar aqui, está passando um pouco de mal ainda, orando também para nossa irmã Sandra, também não pôde estar aqui, e orando também por toda esta igreja, para o nosso pastor presidente, todo este ministério, entregando em oração nossa irmã Clotilde, em oração também em nome do Senhor Jesus, que Deus venha fazer a obra maravilhosa para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos mais carece de oração nesta noite, irmãos, amém? Vamos estar orando. Poderoso Deus, maravilhoso Pai Celestial, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós levantamos este clamor no Teu nome, Pai, e nós queremos, ó Deus, apresentarmos a Ti em oração, meu Deus, nesta noite. A quantos pedidos de oração foram mencionados nesta noite, Senhor. Que o Senhor visita cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, da Tua serva, meu Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, não pôde estar aqui, Senhor, por motivo justo, meu Senhor da glória. Ó Deus, em minhas mãos aqui se encontra também, ó Pai, esse pedido perante Ti neste altar, Senhor da glória. Visita, meu Senhor, cada pedido que aqui estão escrito. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe cada pedido de oração que foram escritos para apresentar a Ti nesta noite, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. Meu Senhor, nesta noite, venha também derramar o avivamento sobre a Tua obra, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor da glória, e que o Senhor continue manifestando o Teu poder, a Tua graça, pela Tua infinita e gloriosa misericórdia. Faça, Deus, o Teu mover, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós Te pedimos e entregamos em oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o obreiro Márcio com uma oportunidade, com uma saudação nessa noite, um louvor, aquilo que Deus colocar em seu coração. Logo após, o diácono nosso irmão Douglas, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, estamos aqui, para louvar, bendizer e adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Creio que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque Deus tem algo grande a fazer em nosso meio nesta noite. Quero deixar aqui no livro de Isaías 43, do 10 em diante, em nome de Jesus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós sabemos que o inimigo tenta 24 horas tentar nos derrubar,
Mas quando Deus se levanta do trono, o inimigo pode se levantar da direita ou da esquerda, mas ele vai cair com a cara no pó, porque quando Deus opera, o mal não tem como impedir. Assegure essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida do obreiro Márcio. Vamos ouvir o diácono Douglas com oportunidade nessa noite. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Peço aos irmãos que tiverem a harpa, está nos ajudando em nome de Jesus. 115 de nossa harpa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o diácono nosso irmão Douglas. Vamos ouvir o diácono nosso irmão Rafael com uma saudação, um louvor. Logo após, a nossa irmã Anilda está com a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estarei louvando o hino da harpa 305. Quem puder estar nos ajudando em nome de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é.
aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, oh glória, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar, oh glória, a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o diácono nosso irmão Rafael. Vamos ouvir a nossa irmã Nilda com sua oportunidade nessa noite. Logo após, nosso irmão Paulo está com a oportunidade de ler um versículo. Amém, nossa irmã Nilda. Logo após, então, o primeiro louvor com o departamento unificado. Amém? Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Está largando um versículo para a nossa meditação. Em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Que diz assim: E falou, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, deste Líbano, até o grande rio, do rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Nilda. Vamos ouvir o departamento louvando seu primeiro louvor nessa noite. Em nome de Jesus. Logo após nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Claudineia e também tiraremos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós estaremos orando para tirarmos dízimos e ofertas. Eu convido aqui o diácono, nosso irmão Pedrosa, para levar Deus em oração. Logo após, a nossa irmã Claudineia vai estar louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Após a nossa irmã Claudineia, a nossa irmã Silvia está com a oportunidade. Amém? Salve da Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite. Pai, receba, Senhor, os nossos louvores, nossas adorações. Pai, agora nossos dízimos de oferta, Pai, nesse momento, a qual é de gratidão a Ti, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos, dizimidos, ofertantes. Pai, aqueles que estão desempregados, abre as portas, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus da fidelidade, Pai. Seja com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa irmã Claudineia, na sua oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Eu sou os irmãos com a Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Confesso, irmãos, que estou feliz, né, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, não participando do conjunto, mas adorando junto com os irmãos, né? Eu sei, né, a obra que o Senhor tem feito, né, e ainda vai fazer muito mais. Eu gostaria de louvar o Senhor com hino. Eu creio que alguns irmãos conhecem, né? É um hino que eu gosto bastante. É um louvor mais antigo, mas se os irmãos souberem, me ajude. Aí o irmão conseguir me acompanhar, fica à vontade. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu pra me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Quem é este que ama o perdido e um lar oferece com amor? Quem é esse que resolve os meus problemas e que tira do corpo toda dor? Ele é Jesus, igual
pedido. E um lar oferece com amor. Quem é esse que resolve os seus problemas e que tira do corpo toda a dor? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, e é esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, amém? Para adorar e glorificá-lo em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Silvinha com sua oportunidade, amém? Logo após o departamento de varões ali da congregação do Horto, amém? Logo após os nossos irmãos, a nossa irmã Alana com a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa 139, os irmãos que tiver harpa, que souberes, que me ajude. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e a luz sua carne rasgada com véu, vivo contente para o céu me consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, pois seu sangue já remedestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Adão, o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu Redentor, pois seu sangue já remedestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que pagava o mal há de ser, do medo da morte esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, pois seu sangue já remedestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor.
do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Deus abençoe nossa irmã Silvia, toda a sua família. Vamos ouvir os varões ali da congregação do Horto em nome de Jesus. Amém? Conjunto com herdeiros de Cristo, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo e me abraçou. Chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai
encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo, Deus de maravilha. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos relações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, a tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima
poder de Cristo, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando o departamento dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, vamos ouvir a Lana, louvando o nome do Senhor, com sua oportunidade nessa noite, fazer aquilo que Deus colocar em seu coração. Logo após, nós vamos ouvir mais um louvor pelo nosso departamento e logo após estaremos passando para a palavra em nome de Jesus. Quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor a todas as autoridades que o Senhor colocou nesse lugar. Eu quero apenas deixar para a nossa meditação alguns versículos e uma pequena reflexão. Não vou cantar hoje porque eu estou percebendo uma certa coisa estranha na minha garganta hoje que não está muito legal não. E também para não tomar muito tempo dos irmãos, tudo que o Senhor já tem feito aqui já tem nos alegrado. E eu quero convidar você, se você puder, João 17, a partir do versículo 1. João 17, a partir do versículo 1 diz assim, a oração fala sobre a oração de Jesus, pouco antes dele ser crucificado. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê vida eterna a tantos quanto lhes tem dado. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Esse texto, eu fiquei com esse texto a tarde toda no meu coração, estava participando de uma aula sobre evangelismo e discipulado e foi falado muito ali sobre o propósito e eu quero trazer essa pequena reflexão aqui. Como eu disse, não vou tomar muito tempo, porque nós queremos ouvir os irmãos louvarem a palavra de Deus também, ministrada. E nós sabemos que o propósito principal da igreja, na verdade, não é fazer missões. O propósito principal da igreja é adorar a Deus, é adoração. Esse é o propósito essencial da igreja do Senhor. Então, como igreja do Senhor, por que existem missões? Como a gente está falando aqui de um tema evangelístico, por que existem as missões? E aí eu quero passar essa reflexão para você. Missões existem porque há pessoas que ainda não adoram a Deus, que ainda não conhecem a Deus. E me lembra de Atos, no capítulo 17, quando Paulo está lá em Atenas, aí ele chega num lugar onde eles constroem um altar, e aí esse altar dizia ao Deus desconhecido. Aquelas pessoas ali, elas estavam adorando um Deus que elas não conheciam. Então a gente pode dizer, teologicamente, vamos dizer assim, a gente pode dizer, resumindo tudo, que na verdade elas não estavam adorando a Deus. Porque só pode adorar a Deus quem o conhece. Por que eu e você podemos cantar para o Senhor e dizer isso é adoração? Porque nós estamos oferecendo um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Por que nós podemos oferecer um sacrifício vivo e agradável? Porque um dia Jesus ofereceu-se como sacrifício agradável ao Senhor e nos pagou um preço de sangue para que eu e você hoje estivéssemos aqui, e não somente aqui na igreja, mas diante de Deus, ter acesso ao trono da graça. E é isso que Deus quer que nós anunciemos, que Deus é um Deus acessível, um Deus que deseja falar com o ser humano, ter relacionamento com o ser humano. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Como é que nós conhecemos a Deus? É porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Essa é a missão da igreja, falar de Cristo Jesus. Qual que é a mensagem evangelística? Assim como Paulo foi explanando ali para eles, explicando para eles, olha, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, mas eu estou aqui como embaixador do céu para dizer para vocês que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e está com Deus à direita do Pai. E Ele, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem de salvação. Aquele que tem o Filho
tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Eu e você que estamos aqui, eu quero te fazer esse convite. Pode ser que você não conseguiu trazer aquela pessoa que precisava ouvir o Evangelho nessa noite, mas eu quero te convidar. Prega o Evangelho todos os dias, dando testemunho de vida. E eu encerro essa palavra, essa reflexão dizendo para você: o teu propósito como noiva de Cristo, como parte do corpo de Cristo, é adorar o Senhor Jesus. Agora, como diz a palavra de Deus lá em João 17, Cristo deixou para nós uma mensagem muito especial. A vida eterna é essa: conhecer a Deus, o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Que através da tua vida outras pessoas venham conhecer Jesus, para que Ele seja adorado e para que elas tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso propósito, a nossa missão, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, para que herdem essa vida eterna, que é conhecer a Cristo, porque a recompensa não é o paraíso, a recompensa já é ter Jesus. Então pregue isso, anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Salve almas, porque aquele que salva almas é sábio. Faça a sua parte, faça a sua missão e continue, permaneça no amor do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Lana. Vamos ouvir o nosso departamento, louvando ao Senhor com mais um hino. Logo após, estaremos passando para a palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia a Deus. Deus não rejeita.
buscam, Pai, saber mais sobre a tua presença, a real presença que vai se dar nessa noite, ó nosso Senhor Jesus. Toma ele, Pai, em tuas mãos, e guarde para todo o ministério dele, ó nosso Senhor Jesus, diante dessa caminhada, meu Senhor, essa oração de fé que passamos a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos imensamente felizes por estarmos aqui nesta noite, né, para louvar o Senhor. Confesso que, graças a Deus, fico muito feliz quando me venho aqui, porque foi aqui que começou meu ministério na presença do Senhor. Foi neste lugar que Deus, né, ali começou a trabalhar na minha vida de uma maneira poderosa, né, e ganhei uma experiência vasta, abençoada, trabalhando ao lado do nosso pastor Otaí. Eu sempre ressalto isso para ele, né, que foi um referencial para nossas vidas, sempre acreditando, né, ali em nossas vidas, e hoje eu sou grato a ele, a família, por tudo que fez e faz na minha vida até hoje, orando por mim, né. Eu confesso, irmãos, que nós estamos aqui, não vou mudar nada, porque Deus já me deu uma mensagem, e a palavra, o tema é o filho pródigo. Talvez você possa pensar, né? Mas o filho pródigo, todo mundo é crente. Mas o texto traz ensinamento para a nossa vida. A palavra de Deus, além de tudo, ela tem um ensinamento. Que nós vamos repetir o versículo 20. E logo em seguida levantou os seus e saiu em direção ao pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu, e em plena compaixão correu e encontrou encontro do seu filho, e muito abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Até aqui pode sentar, que todo mundo já conhece o texto. Quando nós deparamos com essa parábola, ela tem diversas frentes para você pregar. O que me chamou a atenção lendo esta palavra, e eu coloquei até aqui, na medida que eu ia meditando, mais uma vez, né, que diz assim, eu coloquei a insatisfação causa dor. Por que você está falando isso? Porque ao chegar ao ponto que esse jovem chegou, ele vivia na casa do seu pai, ele tinha o conforto, ele tinha o aconchego, ele tinha a provisão, ele tinha tudo. Mas de repente, algo acontece na vida daquele moço, e eu quero dizer para nós nessa noite, que nós também não estamos isentos disso acontecer para nós. Quando esse jovem, ele não foi embora, pegou as suas coisas e saiu da noite por dia. Não. Se você ler bem, você vai entender. Ele não tomou essa decisão da noite por dia. Por que eu estou dizendo que a insatisfação causa dor? Porque este jovem, primeiramente, ele não era grato. Ele não estava grato. Ele não agradecia as bênçãos, a provisão. Ele não agradecia, ele já não estava mais sendo satisfeito. Ele vivia uma vida de insatisfação. E isso nós temos que olhar para dentro de nós, que muitas vezes estamos na casa de Deus. Nós estamos aqui louvando a Deus. Nós temos essa bênção de poder chegar aqui e adorar o Senhor. Quantos livramentos e quantas maravilhas Deus fez por nós. Da onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Por isso que eu falei que é um perigo nisso que está aí. E muitas das vezes começamos a achar
que dentro da casa de Deus, da igreja, começamos a achar que a vida é uma rotina. Eu falei um dia com os jovens e falei: na minha vida não existe rotina. Eu acordo de manhã, pela misericórdia, estou aposentado, eu tomo meu café, faço a minha leitura da Bíblia, vou na roça, visito alguém, vou para casa, vou para o culto, chego em casa. Não existe rotina. Sabe por que não existe rotina mais na minha vida? Porque Jesus me deu algo que Ele falou que está dentro do meu coração. A minha paz vos la dou, e não a dor como o mundo a dá. A minha vida é uma vida de satisfação. Eu não preciso viver viajando como se fosse um andarilho espiritual para ter satisfação. Não, estou muito chato, a igreja é só o culto, é só isso, é só aquilo. Irmão, você já está perdendo a graça de Deus na sua vida. Que o salmista diz uma coisa importante: eu não ando segundo o conselho do ímpio, mas antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e é o meu prazer. O meu prazer está aqui. Se tiver 40, se tiver 50, se tiver 1, para mim é a mesma coisa. Se dá glória, se pular e não pular e não fazer nada, para mim é a mesma coisa, porque eu tenho uma incumbência de vir aqui falar. O resto é com Deus. Amém. Esse moço começou a olhar o mundo, ele começou tanto a olhar para fora, que ele já não agradecia o que ele tinha. No coração dele nasce um desejo de conhecer o mundo. É muito chato ficar aqui na dependência do meu pai, nas leis dele, nos costumes que ele tem. É muito ruim. Eu quero viver um pouco lá fora, eu quero experimentar algo novo. Começou a ter esse sentimento: eu posso ver pelo que está escrito. E nós temos, por isso que é um perigo para nós. Talvez você está aqui hoje e pensando: meu Deus, mas é outro culto, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, porque enquanto você está aqui, Deus está indo no seu lar, Deus está visitando a sua família. Enquanto você adora, Deus corta laço, Deus desfaz. Enquanto eu adoro, Deus faz na minha família. E começa esse sentimento no coração daquele moço. E ele olha, começa a olhar: eu estou falando por crente aqui, para mim também. Quando a pessoa começa a dizer, ele chega no culto, tudo está ruim. Ele só vê o que não presta no culto. O culto foi isso, a mensagem foi assim, o irmão cantou assim, eu não sei mais o que. Ele não vê mais a glória de Deus. Ele não vem para adorar, ele vem para ficar apontando aquilo ou isso outro. Meu querido, você já está começando a olhar lá fora. O que eu estou precisando? Eu não preciso de mais nada. Eu só tenho que estar aqui adorando meu Pai. Quando eu dobro meu joelho, eu sinto a presença dele. E eu não quero estar em outro lugar a não ser aqui. Vislumbrar lá fora, olhar o que está lá fora. Bíblica é um peso, é chato. Eu quero ter a minha vida, eu quero viver a minha vida, eu quero estar longe.
ele começou a nascer aquilo, eu quero viver dessa maneira. Eu não quero ninguém me ditando o que eu devo ou não fazer. E ali foi crescendo, ao ponto dele chegar e tomar a decisão. Primeiro ponto, ele chega perto do pai e reivindica a sua herança. Todos nós somos sabedores de que não era assim. O pai poderia dar até a herança para o filho se ele quisesse, de livre e espontânea vontade. Ele dava, a maior parte era para o mais velho, né? E uma parte para o mais novo era menos. E ele ficava ali com uso e fruto, conforme alguém pode fazer, né? O Sérgio pode passar as casas dele todas falando e falar assim: eu vou ficar com uso e fruto, depois que eu for aí é tudo seu, mas enquanto eu estiver aqui está no seu nome, mas quem recebe o dinheiro sou eu. Glória a Deus. E o pai dele faz isso, e não era certo, porque na mesma forma era um desrespeito, era como se ele estivesse pedindo algo antes do pai dele morrer. Ele pediu, o pai repartiu para os dois. Tem o filho mais velho, mas não é hoje, não é o caso, né? E ele já estava com a decisão tomada. A não passar um pouco dos dias, o que ele fez? Agora eu estou com a minha herança, eu vou cair no mundo, eu vou embora. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longe. A intenção dele não era mais voltar. Eu quero viver bem distante, para que ninguém de lá fique olhando. Eu quero uma terra nova, eu quero um lugar diferente, eu quero conhecer pessoas diferentes. Tem pessoas que fazem isso dentro da igreja. Eu quero viver diferente. Ah, pastor, eu estou tão nojento com esse negócio de ficar aqui. A vida nossa é tão monótona aqui, né? Só oração, só isso, só aquilo. Cuidado com isso. Hoje, nessa noite, Deus está falando com você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha presença te basta, a sua alegria está em mim, aleluia. E ele foi para longe. Mas tem outro problema. Ao chegar, quando saiu, levou tudo. O pai ficou ali olhando. Você vê que em nenhum momento o pai impediu ele de tomar essa decisão. O que eu aprendo aqui? Que Deus nos deu o livre-arbítrio. Se eu falar que vou embora, Deus não vai me impedir. Se você falar que não quer mais fazer a obra de Deus, Deus não vai te obrigar. Se você falar que não quer vir mais no culto, Deus também não vai te obrigar. Se você falar que não quer, nunca mais eu quero ver crente, Deus não vai te obrigar. Se você falar que não quer perdoar ninguém, Deus também não vai te obrigar. Mas uma coisa acontece: a consequência chega. A consequência de todos os nossos atos chega na nossa porta. E ele foi para uma terra distante, para viver uma vida longe à vontade, e viveu. Ele sai carregando herança, eu quero dizer, não só no dinheiro, mas ele saiu com autoridade, com veste, com calçado de filho, tudo isso. Ele saiu com todo o status. É a mesma coisa nós, quando nós saímos daqui, da presença do Pai, por um tempo nós vivemos bem. Por um tempo você vai vivendo bem, parecendo até que está tudo bom. Porque ainda lá fora as pessoas ainda te admiram, mesmo você estando lá fora. Você sai de lá porque você recuperou os seus créditos, a sua moral, a sua índole. Tudo isso Deus recupera. Você sai com aquilo tudo. Mas só que o mundo é traiçoeiro. E lá ele começou a gastar. Ele começou a viver. Ele entrou na cultura daquele povo, de viver sem pensar no amanhã. E foi dissolutamente vivendo, gastando. A satisfação da carne estava lá em cima. Os prazeres da carne, eu não vou falar qual, que na Bíblia não fala, mas era algo assim. E ele foi vivendo. Mas aquilo que eu falei, as atitudes têm um preço.
E de repente, começou a perder o que tinha, a já não ter mais nada. Aí é que veio a situação difícil. Ele foi ver uma dura realidade da vida sem o pai. Ele começou a ver que realmente, enquanto ele estava lá, só podemos, tem coisa, tem um ditado do mundo, né? Que a pessoa só dá valor quando se perde, né? E às vezes é verdade. Enquanto ele tinha tudo aquilo, ele nem prestava atenção no como era a vida dele, como era boa a vida dele. Quando ele chegou lá, ele viu a realidade do mundo. Ele vislumbrava um mundo. O vislumbre é aquela coisa que você vê como se fosse uma imagem meio apagada. E quando ele chegou lá para ver ao vivo, a cores, ele viu que o negócio era ruim. Aleluia. E começou a viver, e você vê como vai acontecendo. Quando ele gasta tudo, não ficando nisso, vem uma grande fome naquela terra. Mas o interessante, quando você lê, dá a impressão que o mais miserável era ele. E ele teve uma tentativa de sucesso ainda, ele tentou. Uma tentativa desesperada. Ele era da linhagem judeu, pode assim. Ele falou assim, não, mas ele era corajoso, ele estava querendo continuar. Tem pessoa que ainda tenta continuar, a vida está ruim e ele continua querendo continuar. O trem está feio para o lado dele, ele continua do mesmo jeito. Terra lá, bandaço. Continua vindo vento, continua vindo tempestade, e ele continua com as mesmas atitudes. Às vezes não perdoa, às vezes não é aquele negócio, aquele ranço que cria das pessoas. E na casa de Deus nós não podemos ser assim. Estou falando para nós que somos cristãos. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes estamos dentro da casa, mas estamos tomando atitude de estar lá fora. Eu não vim aqui falar isso, porque tem nosso professor, meu doutrinador aqui, que é o pastor J. Tá aí. Tá, irmão? Ele dá um excelente ensinamento. Melhor do que ele é difícil. E tudo que eu aprendi com ele. Mas assim, muitas vezes a gente fala, nós não ouvimos os ensinamentos. Temos dificuldade de absorver tudo. E às vezes continuamos com aquelas atitudes. E ele tentou, a Bíblia diz que ele tentando desesperadamente foi a um cidadão procurar um serviço. Pensa bem. O trem estava feio, já era para ele ter lembrado disso antes, mas graças a Deus que lembrou depois. Ele vai para a casa de um cidadão e procura serviço. O cara fala com ele, rapaz, o serviço que eu tenho para você aí é para sentar porco. Humilhação. Se você for ver a história, eles nem tocavam, nem mexiam com o porco. O judeu não mexia com o porco. Quando nós estamos fora da casa do Pai, só vem só o pior para nós. Longe do Pai só vem coisa ruim, só traia. E ele foi e começou ali a trabalhar. A Bíblia diz que tinha hora que ele almejava, não comeu, a comer aquilo que os porcos comiam, de tanta fome que ele estava passando. Aí é que eu vejo que o negócio era ruim só para ele. Porque a Bíblia fala assim, e ninguém lhe dava nada. Então alguém tinha alguma coisa. Então alguém naquela cidade, mesmo com aquela fome, tinha alguma coisa. Só para ele que não tinha nada. A Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Você não vai ter nada, meu amigo. O que eu tenho aqui é meu, você vai ficar sem nada. Mas a maravilha de tudo isso, que ele nos ensina de novo, ensinamento do começo ao fim. Esse ensinamento maravilhoso é que ele faz uma coisa maravilhosa. Antes de tudo isso, ele faz uma introspectiva de si mesmo. Ele acorda, ele olha para dentro de si. A maior dificuldade nossa, muitas vezes, é não olhar para dentro de nós. Os problemas que vêm na nossa vida é porque nós não olhamos para dentro de nós. A primeira coisa, nós queremos pôr uma barreira de que tudo está errado e nós estamos com a razão.
Labandaracaias. Oh, aleluia. Nós não conseguimos olhar o porquê que isso me aconteceu. O porquê que está sendo desse jeito. Aonde foi que eu errei que aconteceu isso na minha vida? Aonde foi? O que aconteceu? Qual foi a minha parcela de culpa nisso? Para que isso acontecesse? Não é o outro. Não olha para o outro. Não olha para ninguém. Olha para dentro de si. Ele só voltou porque ele olhou para dentro dele mesmo. Porque se ele ficasse lá falando mal da cidade, das pessoas, está aqui, ninguém me dá nada, esse povo não presta, eu estou sofrendo, ele ia continuar morrendo lá. Nessa noite Deus está dizendo: não importa o que aconteceu com você, olha para dentro de si, levanta e fala para o Pai. Lebacandaraia suia. Aí sim, é aquilo que eu falei, só dá valor quando se perde. E ele estava a introspectiva dele foi tão profunda que ele não olhou para o status de filho. Isso eu gosto de ver nele. Oh, aleluia, reconhecer os meus erros. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Ele já não queria mais o status de filho. Ele já estava pensando era em ser um trabalhador. Ele conseguiu coisa que ele não via. Ele não via isso. Ele vivia ali no meio e tal, dando ordem e tal, mas ele não conseguia analisar a vida dos trabalhadores como era boa. Ele só foi ver que os trabalhadores tinham uma vida boa. Ele só foi ver o quanto era bom a casa do pai quando ele já estava no fundo do poço. Tem hora que às vezes você está dentro da igreja e você nem presta atenção nas maravilhas que Deus faz com você todos os dias, das conquistas, das bênçãos, das vitórias alcançadas, das orações respondidas, da graça que desce quando você louva o Senhor, dos irmãos que estão ao seu lado, mesmo ele sendo chato, igual esse rapaz aqui que pegou um hino que nós nunca tínhamos cantado e cantou aqui hoje. Eu lembrei até da Maria Guedes. Falei: meu Deus do céu, o cara está querendo fazer um coral de última hora. Brincadeira, tá? É gente boa. Nosso irmão Leonardo. Mas é mesmo assim, mas é importante. Você não valoriza ninguém que está ali. Oh, irmão, eu agradeço a Deus por cada vida, porque a casa do Pai é maravilhosa. É maravilhosa. Eu falei um outro dia na igreja que as pessoas hoje em dia, Senhor, todo lugar tem isso. Eu não volto numa igreja não porque o irmão me olhou com a cara feia. Eu falei: irmão, por favor, irmão. Eu falei lá: olha, te olhou com a cara feia? Eu falei que a mãe dele não via minha cunhada. Eu não vou porque eu falei: minha filha, você faz uma coisa de falar uma coisa com você, é uma realidade. Dentro da igreja não precisa ter medo do irmão olhar com você com a cara feia, não, porque ele não vai te atacar. Ele não está com a faca, ele não está com a garrafa, ele não está com nada. Ele pode olhar com a cara feia, o problema é dele, ele está com a cara feia, deixa ele para lá. Mas agora, se você estiver no rancho da ilha, o que estiver olhando com a cara feia, toma cuidado, porque ele está com um revólver, ele está com uma faca, né? Ele está com um pedaço de pau. Lá o negócio é feio. Mas quem está na igreja não, faz a cara feia, no outro dia ele está de boa de novo. Para com esse negócio, aleluia! A casa do Pai é maravilhosa. E aí, continuando, ele diz, ele começou a olhar. Às vezes você não vê as pequenas coisas que está acontecendo na sua vida aqui dentro do culto. E Deus nos chama para fazer uma introspectiva das maravilhas que Deus já fez na sua vida. É com você, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Mas começa a pensar do que Deus já fez por você, o que Ele continua fazendo e ainda vai fazer. Esse negócio na campanha do pastor Odair aqui,
O tema, não importa o que você fez, mas volte para a casa do Pai. Não preocupa com hoje, não. Hoje é nós. Mas eu vejo derramando aracaias sui, derramando icamanaias, derramando acandaraias, terra, vidas entrando por essas portas, e você não vai entender o porquê, mas nós fizemos naquele dia, não. É porque para Deus não existe tempo nem hora. Mas eu creio que eu vejo pela fé quando eu entrei aqui e orei. Lebanduri mandacaias. Tá lembrado, velho, daquela visão que eu tive? Que eu vi um monte de gente entrando pelas portas. Há quantos anos atrás? Deus me dava a mesma. Deus tem um carinho especial para este lugar. Deus tem um carinho especial. Eu não entrego nada para fazer gracinha, para poder fazer média, não. Porque eu não vivo disso. Eu só falo aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu, eu falo. Se não me deu, nem pregar, eu prego. Eu estou falando na direção dele. Pode tomar posse. Alabandaracaiasui. Deus santo de poder. E ao fazer a introspectiva de si mesmo, ele percebeu todas as coisas que ele havia deixado. E nós temos que hoje, nessa noite, perceber todas as coisas que nós temos, para que nós não viemos a jogar fora amanhã. E a Bíblia diz uma coisa importante, quando ele fala, me levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Que coisa linda. Ele não vai dizer, lá, pai, eu não sei o quê, não. Eu vou dizer, porque ele falou com ele, consigo mesmo. Ou então depois ele achou, tomou ação. Ele falou, olha, eu vou dizer para meu Pai, pequei perante o céu e perante a ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não quero mais. Mas eu quero ser um trabalhador, porque eu sei que o seu trabalhador tem uma vida maravilhosa. Porque agora eu entendo que o empregado tem uma vida maravilhosa aqui. Ser um empregado, ser só servo para mim, já está bom demais. Eu não quero mais ser filho, eu não quero mais ter aquelas coisas, não. Não, eu quero ser um empregado. Eu vejo uma transformação, porque tem pessoas que é tão complicado. Isso que eu acho lindo. Um verdadeiro arrependimento. Não é aquele arrependimento que eu voltei aqui agora, como é que é? Cadê o meu prato? Cadê minha comida? Como é que é o negócio? Se não tiver bom, eu vou voltar de novo. Porque ele não voltou, não. Ele não chegou com a crista alta, ele chegou lá embaixo. Ele entendeu que o lugar lá era alto. Ele entendeu que a casa de Deus é um lugar maravilhoso. Ele não chegou com aquele querendo que colocasse tapete vermelho para ele, não. Ele falou, eu quero chegar pelos fundos. Eu quero chegar lá embaixo. Mas quando você pensa que você vai chegar lá por baixo, o nosso Pai já está preparando o melhor para nós. Quando ele pensava que o Pai só ia receber, não. E quando ele vem, ele toma atitude, levanta, porque não adianta ficar prostrado, e toma o caminho de volta, corrigindo a rota que ele havia errado. Mas a Bíblia diz que o Pai o avistou de longe. Eu entendo, eu posso imaginar que talvez o pai ficava sempre naquele lugarzinho, ficava olhando. Será que meu filho um dia vai voltar? Será que ele vai voltar? Mas o bom também, o pai dele não mandou ninguém atrás dele e nem enviou um dinheirinho para ele lá. Vou mandar um dinheiro para meu filho que eu não. Deixa ele lá. Respeito ele na decisão dele. Quem vai ter que cair em si e retornar vai ser ele. Quem tem que tomar atitude somos nós. Mas graças a Deus que Deus nunca, em um momento que nós tomamos atitude para Deus,
Deus rejeita. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. E a Bíblia diz que ele esperando foi assim. Quando ele chega, ele vê o pai correndo, abraça, dá-lhe um beijo e ele confessa para o pai. E ele agora verbaliza aquilo que estava no coração para o pai dele. Ele falou: pai, eu pequei contra o Senhor perante a ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai falou assim: vejo verdadeiramente um arrependimento no coração do meu filho. E de repente foi restituído. Traga depressa a melhor veste. Ele estava maltrapilho. Traga a melhor roupa. Muda as vestes dele. Põe um anel no dedo de autoridade, todo mundo sabe. Era como se fosse um cartão de crédito para ele chegar em qualquer lugar e comprar. E bota uma sandália nos pés, porque quem andava descalço era só escravo. Deus estava falando: põe a sandália no pé para que ele seja reconhecido pela veste, o anel e a sandália, que ele retornou e seu filho. Aquele que era um maltrapilho, aquele desobediente, aquele que parecia que não ia dar nada, mas um dia ele reconheceu o seu problema e voltou para a casa do pai. Que fique esse alerta para as nossas vidas. Continuamos valorizando tudo isso que nós temos. Cuidado com a insatisfação na casa de Deus. Cuidado de ficar insatisfeito com as coisas que você vê no dia a dia. Cuidado de achar que a igreja é uma rotina. São perigos que podem causar um dano maior. Mas nessa noite Deus está falando conosco que possamos agradecer a cada dia e vir para a casa de Deus, como o salmista diz: me alegrei, e como disseram, vamos à casa do Senhor. Com a permissão do pastor Daí, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos estar orando nesta noite. Vou passar para ele. Vou fazer uma oração que Deus me pediu para fazer. E eu, para fechar, o arrependimento traz restauração. Quando nós arrependemos, tudo é restaurado na nossa vida. Quando nós arrependemos de coração, tudo é restaurado. Nesta noite, que você possa entender e agradecer. A minha oração que eu vou fazer, que todos nós vamos fazer, é de nós agradecermos por nós estarmos na casa do Pai. Quantos querem agradecer o Pai nessa noite? É a oração que eu quero fazer nessa noite. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecemos que a Tua casa é o melhor lugar, Pai. Reconhecemos todas as dádivas que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos todas as portas abertas. Reconhecemos, Pai amado, a restauração da nossa vida. Oh, labacandaraia suia. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Nós somos gratos porque na Tua casa há provisão, na Tua casa há proteção, tem abrigo seguro. Ai, alabandaracaia suia. Nós te rendemos graça por tudo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui porque somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor nos fez. Mesmo nessa noite chuvosa, nós estamos aqui porque temos 1000 razões para agradecer o Senhor. Nesta noite, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Oh, meu Senhor, que nós possamos a cada dia, ao acordar, reconhecer as maravilhas que o Senhor fez e não deixar, meu Pai amado, que as visões deste mundo, o sistema deste mundo venha impedir, Senhor, a nossa alegria de estar na Tua casa, o nosso prazer de louvar e glorificar o Teu nome. Nos guarda debaixo das Tuas mãos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. E Deus, de já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço, pastor, está aí pela confiança, e toda a igreja, em nome do Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar, eu vou dar os anúncios rapidinho. Que também agradecer, os irmãos. Quero agradecer o pastor Sebastião, juntamente com os irmãos ali da congregação do Horto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Sérgio, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Neide, também da Segunda Igreja Batista. Louvado